No final dos anos 90, Will Smith estava no seu auge e foi nessa época que ele lançou o filme MIB Homens de Preto, que posteriormente se tornou uma trilogia. E é exatamente sobre esses três filmes que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou fazer uma crítica, uma análise sobre a trilogia MIB Homens de Preto. Então, já aqui no começo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele está ajudando a gente demais aqui no crescimento do canal. E bora lá começar esse vídeo. Ó, já que no começo eu já vou deixar claro para vocês que eu não vou comentar sobre o filme lançado em 2019, que foi estrelado aí pela Tessa Thompson e pelo Chris Hemsworth. Mas o primeiro filme aí da trilogia, ele foi lançado em 1997 e para quem não sabe, o primeiro filme ele é uma adaptação de uma história em quadrinho que possui o mesmo nome do filme. E no caso, assim como nas histórias em quadrinhos e nos três filmes, os filmes eles contam a história de uma organização secreta do governo que monitora a atividade de extraterrestres aqui do planeta Terra, e o personagem do Will Smith junto com o personagem do Tommy Lee Jones, que no caso é o agente J e o agente K, eles vão aí vigiando a Terra, impedindo que alienígenas dominem a Terra ou destrua elas. E no caso, os três filmes eles têm basicamente essa mesma história, que querendo ou não, em um certo ponto ela fica até um pouquinho repetitiva. Então a trilogia, ela basicamente sempre segue essa história clássicas aí de invasão alienígena, que em nenhum momento inova ou traz algo de diferente, mas é uma trilogia que ela é muito divertida de se assistir, principalmente por conta dos seus protagonistas. A interação que o Will Smith tem com o Tommy Lee Jones é com certeza uma das melhores do cinema. Eles fazem ali basicamente como se fosse aquela clássica dupla de policiais, só que no caso a gente tá falando aqui agora de agentes secretos do governo, e uma das coisas que mais me fez gostar da interação desses dois personagens é principalmente por conta do choque ali de gerações. O Tommy Lee Jones, ele vive um personagem que já é um agente extremamente experiente, onde ele já se tornou uma pessoa extremamente fria, ranzinza e é extremamente rígida em relações ali às regras da instituição, enquanto o Will Smith, ele vive aquele cara ali totalmente mais descolado, que tem aquele espírito aventureiro, que em alguns momentos chega até a ser afobado, enfrentando inimigos que claramente são bem mais forte do que ele. Então é muito interessante você ver esse personagem que ele tá muito mais focado em resolver ali o problema que a gente vai acompanhar ao longo do filme, enquanto tem outro personagem ali que mesmo com o passar do filme, mesmo ele ganhando muita experiência, que é o personagem do Will Smith, ele sempre ali é um personagem um pouco mais atrapalhado, como se fosse aquela clássica história do policial bom e do policial mau. É interessante de você observar como o roteiro e a direção ela consegue explorar muito bem a característica de cada um desses personagens para criar os momentos cômicos, como por exemplo o Tommy Lee Jones, ele não é aquele cara que é extremamente extrovertido, é o cara da piada ou é que é fisicamente muito engraçado, mas ele consegue ser sarcástico em diversos momentos e criar ali os seus momentos cômicos da sua forma, enquanto o Will Smith ele é aquele cara das caras e caretas, extremamente mais exagerado. Então é interessante você ver que realmente essa personalidade, principalmente ali do Will Smith, ela vai ditando um ritmo muito interessante para o filme, porque querendo ou não, os filmes também, eles basicamente sempre seguem aquela mesma estruturazinha daqueles filmes de investigação, como por exemplo, nos três filmes da trilogia é sempre aquela mesma coisa, é o personagem que descobre uma coisa, que liga a outra, aí essa pista nova que eles descobriram leva a outra pista e vai sempre se desenrolando assim a história. Então é uma história que vai seguindo fluidamente, você vai se envolvendo ali com os personagens, por mais que os personagens coadjuvantes eles não tenham um destaque em nenhum dos filmes da trilogia, eles são personagens que aparecem casualmente em momentos específicos e fundamentais para a história, como por exemplo, eu gosto bastante aí de um personagem coadjuvante que vai aparecendo ao longo dos três filmes, que é o personagem ali que faz o chefe da instituição nos dois primeiros filmes. Inclusive a Emma Thompson, ela aparece ali no terceiro filme e cara, tem uma cena aqui que ela dá um show no terceiro filme, eu acho ela muito engraçada, como também o cara que faz o chefe aí nos dois primeiros filmes, que eu não lembro o nome do ator, mas ele também é muito engraçado. Só ali uns personagens que infelizmente acabam não me cativando nessa trilogia são os personagens que vivem os interesses amorosos, principalmente ali os interesses amorosos do Will Smith, que são personagens extremamente descartáveis, que em alguns momentos eles chegam até emperrar um pouquinho ali a história.
Mas algo que eu queria aqui destacar também é toda a questão do design e a proposta do filme. Mas vamos começar aí falando primeiro sobre essa proposta do filme. O filme, ele estabelece muito bem todo esse conceito aí da instituição que regulamenta ali e monitora toda a atividade dos alienígenas aqui da Terra. É claro que você vai pegando alguns conceitos que eles vão estabelecendo aqui no filme, você percebe que tem alguma coisinha ou outra ali que não faz muito sentido, como por exemplo aquela questão de eles apagarem a memória de quem não é agente secreto e vê um alienígena pela primeira vez, principalmente quando você leva em consideração uma série de destruição que os alienígenas causam e a desculpa que eles colocam ali na história realmente às vezes não faz muito sentido, mas por um lado a gente entende o porquê eles fazem isso, porque querendo ou não, o filme ele é muito focado na comédia. E vocês vão ver aí que ao longo do vídeo todo, ou até mesmo nessa parte do vídeo que já passou, eu sempre falo aí sobre essa trilogia dos Homens de Preto como um filme de comédia. Porque por mais que ele tenha todos os elementos de uma ficção científica, ele é um filme que está muito mais voltado para comédia. Assim como, por exemplo, O Exterminador do Futuro é uma ficção científica que está voltada para ação. MIB, Homens de Preto, é uma ficção científica que está claramente voltada aí para comédia. E você percebe que eles exploram a comédia em todos os seus âmbitos ali, em todo o que envolve um filme como um todo. No caso, tem um cara que ele faz a maquiagem desse filme, eu não vou lembrar o nome dele aqui de cabeça agora, mas é o Rick Bark, eu vou colocar a foto dele aqui e o nome dele aqui embaixo, porque inclusive eu vou gravar um vídeo contando a história desse cara, porque ele é um cara extremamente oscarizado, ele já ganhou diversas premiações em relação a todas as maquiagens que ele fez aí no cinema. O cara é um mestre aí da maquiagem e dos efeitos práticos de Hollywood. Ele manda muito bem aqui nesse filme. Eu gostei bastante aí da estética que ele trouxe para todos os alienígenas. É claro que você vê que algumas coisas realmente ficam um pouco mais caricatas e cartunescas, mas é proposital, porque afinal de contas, em muitos momentos do filme, eles exploram as características físicas dos alienígenas para fazer piada. Como por exemplo, tem uma piada muito marcante ali no segundo filme, onde envolve ali um órgão genital de um alienígena que, cara, quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Juntamente com isso está o design de produção incrível aí do filme, que você vê que tanto o ambiente ali da base secreta deles, como as roupas, os equipamentos que eles utilizam, as armas que são extremamente retrô, estão fazendo claramente ali uma referência aos filmes clássicos de ficção científica dos anos 60 e dos anos 70, com aquelas armas mais cinza, com aqueles traços mais arredondados. Eu gostei bastante dessa característica que eles colocaram aqui nesse filme. É claro ali que quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre os efeitos especiais, você vê que tem alguma coisinha ou outra ali que não tá muito bem feita. É claro que poderia estar melhor, mas é o que eu disse, é uma comédia, não é para você levar tudo a sério. É tanto que muitos dos efeitos especiais, eles estão contribuindo completamente para fazer você rir. Às vezes pode parecer um pouquinho chato eu tá falando e sempre batendo nessa tecla de é comédia, então você pode ignorar qualquer tipo de falha no filme. Não é isso que eu tô falando, mas eu tô falando que o filme, ele explora diversas características propositalmente para você dar risada. Tanto que tem alguns momentos do filme que ele lembra muito aqueles filmes trash, que são aqueles filmes, muitas vezes, de terror, que tem um orçamento extremamente baixo, eles inventam de fazer aquelas criaturas extrapolantes e tal. E um personagem, cara, que eu já ia me esquecendo de falar sobre ele, que eu gostei bastante, é o personagem do Josh Brolin, que no caso, ele aparece ali no terceiro filme. Ele faz o personagem Agente K, no caso, que é a versão mais jovem do ator Tommy Lee Jones no filme, e ele mandou muito bem. Eu achei incrível porque eles realmente parecem ali muito fisicamente, a fisionomia dos dois, o jeito ali dele é realmente muito interessante, e ficou muito legal de se ver também a interação que o personagem do Josh Brolin tem ali com o do personagem do Will Smith, porque ficou um pouco daquela incógnita. No caso, o personagem do Will Smith, ele tinha uma excelente interação ali com o personagem do Tommy Lee Jones, mas será que o Will Smith ele teria essa boa interação e essa mesma química com o personagem do Josh Brolin? E a resposta é
é sim, os dois eles mandam muito bem, e é interessante que você vê que o personagem do Josh Brolin, ele mantém as mesmas características do personagem do Tommy Lee Jones, que no caso é a mesma pessoa, eles estão vivendo a mesma pessoa, mas é legal que você vê que eles mantêm exatamente as mesmas características, pois o personagem do Josh Brolin, ele faz aquele cara mais ranzinza, e é interessante que você vê que o Will Smith, ele também mantém a característica do personagem dele nos 3 filmes. Como eu disse, ele faz aquele personagem mais aventuresco e heróico, até mesmo afobado, e você vê que mesmo com o passar do tempo, com a experiência que ele vai adquirindo ao longo dos anos que ele fica fazendo parte da instituição, ele não perde essa mesma característica. No final das contas, MIB Homens de Preto é uma trilogia muito legal que funcionou principalmente aí por conta da química essencial que teve aí e espetacular entre os protagonistas, e é um filme que eu super recomendo, principalmente se você quiser dar risada. Mas bom, pessoal, essa é a minha opinião sobre essa trilogia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque como eu tô falando, o seu like ele tá ajudando demais aqui no nosso crescimento do canal, e ativa a notificação, porque assim você vai ficar sabendo de toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Só não se esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui de todas as nossas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.